Mateus capítulo 6, o versículo 5. Mateus capítulo 6. Vamos ler o versículo 6, irmãos. Apenas um versículo, o tempo não nos espera. Diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou casa, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto ou secreto, te recompensará. Eu vou repetir só mais uma vez, irmãos. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um versículo muito conhecido pelos irmãos. Ontem eu falei sobre esse versículo no círculo de oração. O irmão Reginaldo estava. Só que o Senhor, Ele colocou algumas coisas a mais no meu coração e eu queria compartilhar com cada um. Glória a Deus! Jesus, Ele está ensinando aqui para os seus discípulos a respeito da oração. Ele diz: quando orares, entra no teu quarto e fecha a sua porta. E nesta noite eu queria falar a respeito das 3 portas para fechar na oração. As 3 portas que precisam ser fechadas quando nós formos orar. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, eu já falei muito aqui sobre oração. Eu acredito que foi um dos temas mais que eu abordei. E os irmãos e eu não temos dúvidas que a oração ela tem poder. A oração ela tem poder. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo tem uma condição. Pode muito em seus efeitos. E nós temos muitos exemplos bíblicos de que mostra que a oração ela tem poder. A Bíblia diz que quando Deus estava prestes a destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus ele vai falar com Abraão sobre o seu plano ali. E Abraão ele ora pelo seu sobrinho que estava nessa cidade. Ele ora para que Deus ali salvasse. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Abraão e salvou o seu sobrinho. Era para ser juntamente com a sua família, mas por causa da mulher de Ló que olhou para trás, não foi salva totalmente, mas foi salva Ló e as suas filhas. A Bíblia também fala que o povo de Israel, quando estava sendo escravos no Egito, quando estava sendo maltratados, a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor, oraram. E Deus, com mão forte, com mão poderosa, libertou aquele povo da escravidão do Egito. Essa história, até hoje, é contada. E lá na frente, quando eles estão fugindo de Faraó e seu grande exército, eles se encontram ali no Mar Vermelho, num beco sem saída. Mas a Bíblia diz que eles oraram outra vez, clamaram ao Senhor juntamente com Moisés. E a Bíblia diz que Deus abriu o Mar Vermelho em 2 paredes de água. E o seu povo passou ali em terra seca. Na lógica humana, era para ficar a lama ali, né? Quando a água, o mar fosse aberto. Mas não.
o povo de Israel, através da oração, eles passaram em terra seca. E os seus inimigos que estavam perseguindo eles, todos se afogaram no Mar Vermelho. Através da oração. Outro exemplo também que eu poderia falar sobre o poder da oração é Daniel. Daniel foi um homem que teve uma vida de oração. Mas teve um certo momento em que não só ele, mas todo o povo foi proibido de orar, de pedir alguma coisa a outro Deus, somente ao rei. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele não ligou para o decreto do rei, mas como sempre de costume, ele se colocava de joelhos 3 vezes ao seu dia e orava. Até que viram ele orar como de costume e foram até lá e pegaram ele e jogaram na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Só que a Bíblia diz que quando ele chegou lá, Deus ele fechou a boca dos leões. De modo que ele dormiu a noite inteira e os leões não conseguiram tragar a ele. O que é isso, mamãe? Que é o poder que há na oração feita por um justo, irmãos. Deus quer que nós oremos. Deus quer que nós clamemos a Ele todo o nosso coração. Se eu fosse citar aqui exemplos que mostram que a oração ela tem poder, eu passaria a noite inteira. Porque a oração ela tem poder, irmãos, para mudar quadros, para mudar situações, para resolver situações que aos olhos humanos é impossível. Porque Deus ele é fiel. E ele agirá quando o seu povo clamar a ele de verdade. 3 portas que precisam se fechar quando nós for orar. A primeira porta é a porta da hipocrisia. A primeira porta que precisa ser fechada quando nós for orar é a porta da hipocrisia. Jesus ele diz, quando vocês for orar, não seja como os hipócritas. Hipócritas, irmãos, naquele tempo, eram os fariseus e escribas, que tinham prazer de orar em pé nas praças públicas, nas sinagogas, com o intuito de serem vistos pelos homens e não por Deus. Eles ficavam em pé e faziam longas orações. Dizem que era 3 vezes ao dia ele fazia isso. Mas eles não faziam porque eles amavam orar a Deus. Eles buscavam a aprovação dos homens. Eles buscavam elogios humanos. Aí Jesus ele diz, não sejam como eles. Eles fazem isso, mas já receberam a sua recompensa. Eles já receberam o seu galardão, que era os elogios dos homens, que era a aprovação dos homens. Eles não queriam ser vistos por Deus. Eles queriam ser vistos pelos homens. E Jesus diz, eles já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Jesus não está condenando aqui a oração em público. Até porque o próprio Jesus, ele orou em público. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 11 e em João capítulo 11 também. Jesus orando em público. O que Jesus ele está condenando aqui é a motivação, é a intenção. Se de fato nós estamos orando para ser visto por Deus ou se é para ser visto pelos homens. No original, a palavra hipócrita, hipocrisia, é ator que usa máscaras. É fingir ser alguém que eu não sou. É pregar sobre alguma coisa que eu não vivo. Isso é ser hipócrita. Eles faziam isso, mas invadiam as casas das viúvas. E eles não viviam o que pregava. Falava somente para buscar aprovação humana. Aleluia. E nós precisamos ter cuidado com a nossa motivação quando nós formos orar.
Porque a oração não é para nós se exibir, se mostrar. Tem gente que, quando vai orar em público, meu Deus do céu, fala palavras que nem a pessoa entende. Palavras difíceis, tudo com aquela formalidade. Mas não é para buscar a aprovação de Deus, mas é para buscar a aprovação do homem. Para mostrar que sabe orar publicamente. É isso que Jesus ele está querendo falar. Então precisamos fechar a porta da hipocrisia. Aleluia. É por isso que Jesus diz, mas vocês quando orar, entra no teu quarto, feche a sua porta e ora a teu Pai em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Porque Jesus ele está ordenando os seus discípulos a orar em secreto. É porque quando nós oramos em secreto, irmãos, nós estamos longe das distrações. Estamos longe também das motivações erradas. A oração em secreto nos ajuda a se concentrar melhor no Senhor. Nós temos total liberdade para abrir o nosso coração para Ele. A Bíblia fala que Davi, se os irmãos forem ler a oração deles, os irmãos vão ficar espantados no livro de Salmo. Davi ele escreveu isso ali, mas eu creio que ele não imaginaria que nós ia chegar ali. Mas ele orava, irmão, pedindo a morte de seus inimigos. Jeremias, ele falou, o Senhor me iludiu. Então, quando nós oramos em secreto, nós temos total liberdade para falar ao Senhor o que de fato nós estamos sentindo. Podemos abrir o nosso coração já em público, não, irmãos. Em público tem todo aquele jeitinho. Ninguém quer contar as suas falhas publicamente. Não é verdade? É por isso que no secreto nós podemos abrir o nosso coração para Deus. Ó Deus, eu sou isso, eu fiz isso. Me perdoa. Isso é a oração em secreto. E o Senhor, Ele quer intimidade e não formalidade. A segunda porta que nós devemos fechar é a porta da religiosidade. Jesus ele vai dizer, e quando vocês orar, não useis de vãs repetições, como os pagãos, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedir. A segunda porta que nós precisamos fechar, irmãos, é a porta da religiosidade. Quando Jesus ele disse que nós não devemos ser como os gentios ou pagãos que oravam sempre repetindo a mesma coisa, frases vazias, frases que não vinham do seu coração. Ele também não está condenando nós repetir alguns pedidos na oração. Porque há momentos em que a pessoa ela tem que persistir em uma coisa só. Jesus ele ensinou isso na parábola da viúva, na parábola do amigo importuno, que ele vai até a casa de um amigo seu chegou de viagem, ele começa a bater na porta pedindo pão, porque não tinha. E o amigo dizia, não, eu não posso ir porque nós estamos na cama, nós estamos deitados, já é de noite, eu não posso levantar, mas por causa da perseverança daquele homem, ele pegou e abriu a porta e deu não só o que ele pediu, mas deu muito mais. Então Jesus ele também não está condenando repetir alguns pedidos na oração. Meu pai ele não é crente. Então quer dizer que eu só devo orar por ele uma vez na vida? Se eu quero que ele de fato seja salvo? Não, vou ter que pedir todo dia isso. Vou ter que pedir para Deus quebrantar o coração e tudo mais, salvar. Não é isso que Jesus está condenando. O que ele está condenando?
é a vã repetição. É diferente. A vã repetição é aquela onde a pessoa fala sem pensar. Eles tinham tudo escrito lá e começavam a falar igual os católicos, né, irmãos? Tem toda aquela coisa, não é oração, é reza. Repetir a mesma coisa, coisa que não vem do coração. Jesus disse, não useis, não falam apenas por falar em vão. Falam com sinceridade. O que é que vocês precisam? Falam sem repetir frases vazias. Há momento, irmãos, que choro fala mais do que palavras. Choro fala mais do que palavras. Pedro, quando negou a Jesus, ele apenas chorou. Nós não vemos ele pedir perdão. Mas Jesus restaurou a ele, perdoou ele. Porque choro fala mais do que palavras. E o apóstolo Paulo ele vai escrever dizendo que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, que significa proferir palavras que não podem ser descritas. Bendito seja o nome do Senhor. Há momentos em que a pessoa ela não tem palavras quando vai orar. Falta palavra, irmãos. Seus irmãos nunca passou por isso, me ensina. Mas há momentos em que a pessoa ela fica sem palavras e o que fazer? Há uma frase que diz, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Porque o Senhor ele quer que nós sejamos sinceros com Ele. Nós não podemos ser como os pagãos que ficavam repetindo a mesma coisa. A Bíblia fala dos profetas de Baal quando Elias desafiou eles. Eles passam um bocado de tempo pedindo para Baal ouvir eles. Eles até chegam a se cortar. Aí Elias pega e até zomba deles, dizendo, clama mais. Talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja dormindo, ocupado com algum negócio. Aleluia. Há uma frase de Charles Spurgeon que ele diz que a oração cristã não é medida pela duração, é pela sinceridade. Se os irmãos forem ler as orações na Bíblia, era bem curta, irmãos. Era bem curta. É claro que há momentos em que você precisa perseverar mais. Tem que lutar a noite toda com o anjo, não deixando a bênção fugir. Tem que se agarrar, lutar mesmo de fato. Mas o que vale não é a duração, não é a oração ser longa, é a sinceridade. O Senhor ele quer que nós sejamos sinceros com Ele, até porque Ele é o nosso Pai. Ele quer ter conosco um relacionamento de pai e filho. Como pai, Ele quer nos ensinar. Como pai, Ele também quer nos corrigir para o nosso próprio bem. Na verdade, Ele nos corrige. E como pai, Ele também nos perdoa, nos dando uma nova chance para recomeçar, para fazer diferente. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se nós reconhecemos o Senhor como nosso Pai, nós devemos viver como seus filhos. Porque tem muita gente que reconhece Deus como Pai quando vai orar, mas a vida dele é toda desmantelada. Será que está andando como filho de Deus mesmo? Não usei de vãs repetições. Tem gente que é muito formal. Deus ele não quer que nós sejamos formal, irmãos. Usamos palavras difíceis para falar com Ele. Não. Ele quer somente que sejamos sinceros. Ele quer mais intimidade com a gente. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus ele vai dizer, eu não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Mas Jesus não disse aquilo para nós. Foram para os seus discípulos, que estavam com ele,
que abandonaram tudo para seguir a Ele. Agora, se de fato nós quisermos ter amizade, ser íntimo de Jesus, nós precisamos orar. Nós precisamos fechar as portas da hipocrisia, da religiosidade. Porque se nós não fechar, as nossas orações não vão subir no teto. As nossas orações não vão agradar aos ouvidos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o interessante é que não se aprende a orar pregando, ensinando. Se aprende a orar orando, irmãos. É ficando a sós com Jesus. Jesus vai dizer, não se assemelheis a Ele, porque o vosso Pai sabe o que vocês precisam. Aí tem aqueles que perguntam, então se Deus já sabe o que eu preciso, então por que eu devo orar? Tem muita gente que usa isso como desculpa. Ah, eu não preciso orar não, porque Deus é onisciente e sabe o que eu preciso. Aí eu pergunto para os irmãos, e orar é só pedir? E orar é somente dizer a Deus quais são as nossas necessidades? Quem aprendeu de fato a orar, irmãos, não usa essa desculpa. Orar é mais do que pedir. Eu vi um testemunho na internet de um homem onde ele estava devendo e pediu dinheiro emprestado a outro irmão. Ele ligou e disse, me empresta tal, estou precisando, não sei o quê. Aí ele pegou e deu. Aí passou um bocado de tempo, ele ligou de novo. Eu estou precisando do Senhor de novo. Me empresta tal. E ele emprestou. Aí depois de outro tempo, isso por muitas vezes, o irmão ligou. Aí quando ele ligou, aí o outro já sabia o que era. Ei, já sei o que é. Vai me pedir de novo. Já vai me pedir dinheiro emprestado. A mesma coisa é aquele crente que só pede, irmãos. A mesma coisa com Deus. Só dá dos joelhos para pedir. Mas a oração não se resume em pedidos. É claro que Deus ele nos dá o privilégio de pedir. Mas a oração não é só pedir. Deus não é garçom. Ele é Senhor. Aleluia. E nós é que somos os seus servos. Glória orar aleluia. É ter um relacionamento genuíno com o Senhor. É ter aproximação dele, intimidade, irmãos. Aleluia. E quem ora a Deus por prazer, irmãos, ele não vai dobrar o seu joelho somente para pedir. Ele vai começar, primeiramente, reverenciando o Senhor. Deus, Tu és maravilhoso. Tu és grande na minha vida. E tudo mais. Vou te agradecer por isso e por isso, por isso. Aí, às vezes, ele até esquece de pedir, irmãos. Esse, de fato, aprendeu a orar. Aleluia. Aprendeu a ser íntimo de Jesus. Esse, o Senhor, ele chama. Esse, sim, é meu amigo. Esse sim, ele não me chama somente para pedir. Aleluia. Por que orar? Até Jesus orou, irmãos. As pessoas, elas têm outra desculpa. Ah, eu não oro porque eu não tenho tempo. Quem era o homem mais ocupado do que Jesus? A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, me foge a memória o capítulo e versículo, que Jesus era tão ocupado que nem tempo de comer ele tinha. Mas a Bíblia diz que ele sempre se retirava para os desertos, para lugares solitários, vazios, e ali orava, passava tempo com o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando a pessoa inventa a desculpa de que não ora porque não tem tempo, não é questão de tempo, irmãos. É questão de prioridade. Porque quando nós priorizamos o Senhor, aleluia,
Nós criamos um tempo para Ele. Marcamos um horário. Senhor, marquei esse horário, não vou fazer nada, só vou conversar contigo. Deus, Ele quer isso de cada um de nós, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. A oração, ela é uma necessidade de cada um dos servos de Jesus, cada um de seus seguidores. Jesus disse, quando orares, não é se orares. Se vocês orar, não sejam como os hipócritas. Se vocês orar, entrem no quarto, não. Jesus disse, quando orar, mostrando que a oração deveria ser essencial em suas vidas. A comida não é opção. A água não é opção. Porque se você parar de comer, você vai ficar fraco até morrer. Da mesma forma é a água. Aleluia. A oração é a necessidade, irmãos. Se nós queremos de fato ser mais parecido com Jesus, nós precisamos orar. Nós precisamos priorizar essa arma, irmãos. E também é um privilégio. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos observar que desde o princípio, Deus ele sempre queria ter um relacionamento com o homem. Na viração do dia, ele ia lá, aparecia Adão, a Eva e começava a conversar no jardim. Mas o homem quebrou essa comunhão. Mas aí Jesus veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia para que o homem pudesse outra vez ter intimidade com ele, ter comunhão com ele. Isso é o que o Senhor ele deseja de cada um de nós. Seu transporte, se a moto ou o carro, ele não abastecer no posto de gasolina, lá no caminho, ele vai parar. Se nós também não abastecer, nós vamos morrer, irmãos. Porque a oração, como diz, é a respiração da alma. A terceira porta é a porta da mágoa. A terceira porta que nós precisamos fechar é a porta da mágoa. Jesus ele disse na oração do Pai Nosso que nós deveríamos perdoar aos nossos devedores. Ele disse que se nós tiver algo contra alguém, quando nós estivermos adorando, apresentando a nossa oferta, e lembrar, temos que deixar ali a nossa oferta e reconciliar com o nosso próximo, com o nosso irmão. Porque se nós não perdoar, não liberar o perdão, Deus também não perdoará os nossos pecados, as nossas ofensas. Se nós não fechar essas portas, irmãos, as nossas orações não vão ser ouvidas. Deus ele não vai responder. Deus ele não vai descer para ali nos fazer sentir a sua presença. A nossa oração não vai passar de nada a não ser umas palavras vazias. Mas se nós fechar essas portas, irmãos, a porta da hipocrisia, a porta da religiosidade e a porta da mágoa, podemos ter certeza que a nossa oração vai ser eficaz. E Deus ele vai se agradar de cada um de nós. E que nós possamos colocar esses ensinamentos em práticas. E tirar o tempo do nosso dia para estar buscando ao Senhor, orando e falando com Ele. E com Ele você pode falar o que quiser, irmãos. Pode falar sobre todas as coisas. Tem gente que fala, é porque eu não tenho um assunto com Deus. Pois só se for com Ele. Mas com outra pessoa tem, né, irmãos? Conversa tanto que, às vezes, quando é a hora do almoço, nem almoça. Foram as pessoas lá em casa mesmo. Conversaram e a pessoa doida para elas ir embora logo, porque nós queríamos almoçar. Aí com Jesus falta assunto, né? Com Jesus nós podemos conversar igual nós conversamos com um amigo íntimo. Falar sobre tudo. Fala sobre tudo o que acontece um dia, irmãos. Jesus ele não vai se incomodar, não. Na verdade, ele quer isso de cada um de nós. Ficamos de pé.
Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Fecha a porta da hipocrisia, a porta da religiosidade e a porta da mágoa. Libera perdão e você vai estar livre de um fardo pesado sobre as suas costas. Perdoa assim como Deus lhe perdoou. Ah, mas fulano, ele não merece meu perdão, não. E tu merecia o perdão de Deus? Não merecíamos, irmãos. Mas mesmo assim ele nos perdoou. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Vamos ouvir. A irmã Regiana vai estar louvando.